Bem-vindos a todos, aqueles que Obrigado. estão connosco Uhum. nesta sessão. Bem-vinda à equipa da RAI. A equipa da RAI nestas conversas, eu confesso, é um desejo antigo. É um desejo antigo. Porque quando comecei a desenhar aquilo que seriam estas conversas e comecei a identificar algumas equipas, a RAI apareceu pop-up no princípio e depois só agora é que os astros se alinharam para trazer e para termos a RAI connosco, e ainda bem. Por isso, bem-vindos a todos que estão connosco, bem-vindos ao David e ao Maurílio. Acho que vai ser incrível, como sempre. Naturalmente, um obrigado ao clube por nos receber mais uma vez aqui nesta casa virtual. E é sempre importante lembrar. E, posto isto, dizer aquelas coisas do costume. Primeiro, o nosso Q&A está aberto e à disposição. Coloquem todas as ideias e todas as dúvidas que queiram trazer para a discussão. Vamos começar com uma partilha, um resumo em pouco mais de 30 minutos de algumas décadas de experiência em Design Systems, a.k.a. em relação com OutSystems e não só. Portanto, eu sei que não deve ter sido fácil resumir tudo em 30 minutos, mais coisa, menos coisa, mas vamos começar com essa partilha da equipa e depois a seguir abrimos espaço à conversa, como sempre. E para isso também pedia que não deixassem de partilhar ideias e dúvidas e questões no nosso Q&A. Por isso, muito obrigado a todos, obrigado à equipa da RAI e vamos a isto. Obrigado, Ruben. Obrigado pelo convite. E nós tentámos resumir aqui o que foi possível. Óbvio que é muito difícil falar do nosso processo todo em 30 minutos, mas vamos tentar ser breves. E, claro, deixo aberto aqui a possibilidade de responder ao que vocês entenderem. Claro que nós, como não conseguimos responder a tudo, façam questão de nos questionar em certos pontos onde nós não fomos tão detalhados, não fomos tão a profundo. Ok? Obrigado, Maurílio, também por estares aqui. Eu vou fazer uma breve introdução aqui à Interactive. O Maurílio vai-me ajudar em pontos mais processos, vamos chamar assim. E bora lá. Então, basicamente, o que é que nós vamos falar hoje? Quem somos, o que é que fazemos, a nossa perspectiva de Design Systems, que é um bocadinho diferente da realidade, vamos chamar que nós estendemos um pouco mais o Design Systems, qual é que é o nosso processo de desenvolvimento, qual é que é o nosso processo de entrega e de manutenção do Design Systems, que é um ponto muito importante, algumas das ferramentas que usamos e depois ali damos 2 ou 3 case studies só para vocês terem ideia do que é que realmente nós fazemos hoje em dia. Então, basicamente, quem somos? A Interactive nasceu há cerca de 8 anos, focada em desenhar a experiência. Tivemos sempre nesta área de Design Systems. Nós fazemos essencialmente serviços, mas estamos a mudar para produto. Ou seja, o que é que nós fazemos? Desenvolvemos Design Systems para os nossos clientes e estamos então agora a desenvolver produtos para ajudar os nossos clientes a manter esses Design Systems. Somos de Lisboa originalmente, temos escritório em Lisboa e agora mais recentemente nos Estados Unidos, em New York. 80% a 90% do nosso trabalho é focado em Design Systems, seja a desenvolver, seja a manter. E já passámos por mais de 1000 projetos, todos eles ligados a Design Systems. Claro que uns mais complexos, outros mais simples, uns projetos de 1 ano, outros projetos de semanas, depende depois das necessidades do cliente. E de realçar aqui o termo Design Systems e o termo Low Code, nós estamos focados hoje em dia em OutSystems, onde temos vindo a focar o nosso trabalho em OutSystems e ajudar a plataforma a entregar aplicações com melhor qualidade, mas o foco hoje em dia é o low code, ou seja, acelerar o mesmo modelo que fazemos para OutSystems, fazer para outras tecnologias. Falando aqui também nos últimos anos, nós tivemos sempre estes desafios de provar que é possível fazer tudo com OutSystems ou com uma low code platform, ok? E é possível. É preciso adotar o melhor modelo e o melhor sistema, e o Design Systems é crucial para isso, ok? Eu vou mostrar aqui rapidamente algumas das iniciativas que nós tivemos para provar que é possível fazer tudo. Nós fazemos, por exemplo, um year review todos os anos em OutSystems, normalmente é um website, uma aplicação. Isto é um pequeno contexto do year review de há 2 anos, se eu não tenho erro, exatamente.
Temos aqui também posso mostrar o do ano passado, e isto tudo é feito em OutSystems. Isto tudo é feito num modelo de Design Systems, onde tudo o que vocês veem no ecrã são peças de componentes e não é código, por assim dizer, direto na página. Pronto, e temos também aqui um histórico do que é que se passou o ano passado, o que é que fizemos e o que é que aconteceu no mundo. Também outra coisa que temos muito orgulho em mostrar foi um projeto que fizemos para provar o conceito da plataforma, onde simplesmente criámos um clone do conhecido Spotify. Eu vou só buscar aqui o link, isto precisa de autorização. Vocês todos podem aceder já agora a imusic.interactive.com para testarem. É uma coisa feita, vamos chamar assim, de brincadeira, não tem a qualidade que deveria ter, mas foi só para provar o conceito que é possível desenvolver qualquer aplicação, neste caso com OutSystems, ok? Apesar de nós não sermos low-code developers, nós temos esse conhecimento e acabamos por fazer a parte de UI, parte da interface, mas como vocês podem ver, temos aqui um player onde eu posso fazer as básicas funcionalidades do Spotify, ok? E foi uma coisa desenvolvida em menos de um mês. De seguida, nossa perspectiva de Design System. Para nós, o conceito de Design Systems não passa por a documentação do design, ou a documentação das regras de design dos diferentes produtos. Nós focamos muito no contexto de o Design System ser código em si, e depois ter então uma documentação, e ter então as aplicações que consomem esse Design Systems. Ou seja, o que é que isto significa? Nós, para além de usarmos o Design Token, montarmos uma arquitetura, significa que o Design Systems é algo que existe no ambiente do cliente e que os developers vão usar quase automaticamente. O que isto significa? Quando eles usam um botão, esse botão já traz as regras de design que nós pretendemos para essa aplicação. Ou seja, através da plataforma nós conseguimos abstrair muito o que são as regras de UI e eles não têm que perceber tanto de código para seguir as regras de design. Okay? E neste momento estamos também a usar aqui o modelo de Design Tokens para conseguir facilitar a ponte entre o designer e o developer. Estamos completamente focados em tentar alinhar o design com os developers, é sempre o nosso desafio, e nós temos o desenvolvimento dos componentes e do style guide interno, e nós usamos um modelo que é o Atomic Design. Ainda não é completamente, diria, 100% fiel, mas estamos a caminhar no sentido de um dia chegarmos aos 99, vamos chegar assim. O que é o Atomic Design? Provavelmente todos vocês já conhecem, para quem nunca ouviu, basicamente é nós, imaginem um ecrã e eu consegui desmistificar esse ecrã desde os átomos às moléculas, aos organismos. O que é que são os átomos? São os elementos nativos do HTML, um botão, um input, um título. Depois passamos para moléculas, que são os componentes que nós criamos quando juntamos esses elementos de HTML, e passamos então para os organismos, que tipicamente são páginas, mas podem ser áreas das páginas, em que são um conjunto de componentes. Nós temos essa filosofia do lado de design e tentamos ter essa filosofia do lado de desenvolvimento. Ou seja, quando o colega usar um átomo, nós do desenvolvimento já sabemos que é um elemento de HTML. Quando ele criar um componente, já sabemos que são conjuntos de elementos de HTML. Se conseguirmos a longo prazo ter esta filosofia tanto do design como do desenvolvimento, vai ser muito mais fácil desenvolver as aplicações, porque o design é igual ao desenvolvimento. E o que acontece hoje em dia, falando aqui na tela em branco, quando um colega começa numa tela em branco, ele não tem propriamente a noção de o que é que está a desenhar, o que é compatível, como é que se implementa isto. Então, se ele tiver a filosofia de eu desenho um quadrado, isto vai ser uma div do HTML, a longo prazo, isso vai fazer com que estejamos todos alinhados. Não sei, Mário, queres acrescentar aqui alguma coisa mais da parte dos colegas de UI? Sim, basicamente a gente tem o cuidado em quando vamos começar os nossos design systems, temos o cuidado ali de identificar de criar o inventário dos componentes que vão ser necessários, de identificar e começar a tratá-los por partes que se compõem, né? Na verdade, eu acho que é mais ou menos o que o David está a dizer sobre o Atomic Design. Basicamente, a gente tem ali os elementos HTML e depois a gente vai fazendo a composição desses elementos em componentes que são mais complexos, e aí a gente vai chegando nas nossas páginas, nos componentes custom que vamos desenvolvendo sempre de acordo com a necessidade dos nossos clientes. Mas acho que, pronto, sobre esse ponto, eu acho que é por aí. É um desafio, não é fácil, é difícil chegar aos 100%, eu diria impossível, mas o caminho traça-se
no design temos a mesma filosofia do desenvolvimento, ou seja, começamos por elementos HTML, porque nós trabalhamos para o browser também, é importante dizer isso, nós não trabalhamos com outras tecnologias, é tudo browser render, e isso faz com que, se nós conseguimos ter esse processo no design, mais fácil vai ser no desenvolvimento. High Fidelity Style Guides, eu pessoalmente sou muito picuinhas, vou chamar assim, com este tipo de coisas. Para mim o Style Guide é 100% do projeto. Eu não preciso de páginas para ter Style Guide. Eu não preciso de saber ver o componente na página para saber o que é o Style Guide, ok? O que é que isto significa? Que para nós é extremamente importante que o Style Guide contenha tudo o que vai ser usado nos projetos. Ou seja, se eu vou criar uma aplicação, todos esses componentes que estão na aplicação estão definidos no Style Guide e depois são transformados em componentes para estarem no Design Systems, e as aplicações bebem diretamente lá. Ou seja, significa que se eu tenho um título de tamanho X com margem X, isso está definido no Style Guide. É difícil? É, mas nós queremos caminhar para os 100%. Um dia vamos lá chegar. Mas quando eu digo High Fidelity, estou a falar coisas como, sabiam que um botão tem 5 estados? É raro eu ver Design Systems entregues com os estados todos dos botões desenhados, que é uma coisa que me faz muita confusão. Se eles existem, por que não os desenhamos? Ou coisas como os estados dos links, ou alturas de elementos ímpares. Se eu der a alguma altura um elemento ímpar, eu nunca vou conseguir alinhar isso no ecrã, porque o ecrã é número par. Como é que eu alinho? Visualmente eu consigo alinhar, tecnicamente não. Ok? Porque não dá para dividir a meio. Desculpa, David. Basicamente, no nosso processo de design, nós precisamos que tenhamos todos os comportamentos, todos os estilos ali previamente definidos na parte do design, antes de fazer a passagem para a equipe de desenvolvimento. E ainda sobre o que o David está a dizer sobre os tamanhos que utilizamos e tal, precisamos também utilizamos ali o sistema de grid de 8 pontos, mais ou menos como acho que tem mencionado ali no slide, e tentamos seguir essa lógica aí para manter a consistência, a hierarquia visual, enfim, é um bocado por aí. Sim. Muito importante é tudo o que está desenhado no UI Prototype, esses elementos que constituem os vossos protótipos estejam no Style Guide. Não faz sentido, quer dizer que algum processo se perdeu. Se há alguma coisa desenhada na página que não está no Style Guide, quer dizer que houve algum processo que se perdeu. Hoje em dia, com o Figma e com o Adobe XD, mesmo com o Sketch, nós conseguimos montar esse processo sem perder esses componentes pelo meio. Porque se eu criar um símbolo ou um componente no Figma, eu vou reutilizá-lo na página. Não pode ser ao contrário, eu desenho na página e depois ir de comentar. Isso dá asas a perder componentes pelo meio. E depois o que acontece é, os colegas estão a implementar, não reparam que há ali uma diferença ou alguma coisa diferente na página e acabam por se basear no Style Guide e esse componente perdeu-se. Okay? E depois quando for para implementar, que tipicamente não é por nós, as developers da outra equipa, os local developers, não vão conseguir implementar a página porque esse componente não existe. Pronto, depois aqui é para resumir basicamente o que eu disse aqui anteriormente. Quando desenhamos um protótipo de UI, todos os elementos, todos os estilos, até inclusive espaçamentos, font sizes, cores, vamos falar dos cinzentos, temos sempre milhares de cinzentos, tudo tem que estar associado no Style Guide. Por exemplo, falando das cores, nós usamos variáveis de CSS, vamos chamar assim, para definir essas cores todas. As cores não são definidas inline, elas vêm sempre de variáveis ou de classes. Isto tem que estar aliado com os design tokens, ou seja, significa se eu usar uma cor no meu Style Guide, na realidade é um design token, tem que ser sempre. Eu não posso, de repente, colocar uma cor num componente ou associar uma cor a um componente que não venha no design token. Isso é um processo que vai permitir que toda a infraestrutura do Style Guide esteja tanto no design como no código completamente alinhado, porque não há cores perdidas. Okay? Pode-se criar cores a mais? Pode-se criar cores a mais, mas tem que se justificar, é essa a questão. Estava a falar dos cinzentos porque toda a gente passa por isso. Ou seja, quantos cinzentos, quantas tonalidades de cinzento não há num projeto. Destacar aqui outra coisa. Se nós tivermos o conceito de tudo o que está na página desenhado for um componente, os developers também o vão fazer. Vão colocar esses componentes, nós chamamos de uma arquitetura de UI, no Design System. Automaticamente, sempre que implementarmos uma aplicação, esses componentes estão disponíveis para eu usar. Isso significa que várias pessoas e várias equipas vão usar esses componentes, eles vão ser mais usados, vão ser mais testados. Se eu quiser corrigir alguma coisa,
é centralizado, é só num sítio, não é em 100 aplicações. E para além disso, se eu quiser mudar o meu branding, se eu quiser fazer ajustes de UI, vou fazê-lo de forma centralizada, não vou aplicação a aplicação. Eu basicamente tenho um sistema instalado no ambiente do cliente, em que eu altero o Design Systems e automaticamente todas as aplicações vão ser ajustadas. Okay? Esse é o segredo, isso é o que nós fazemos na continuidade do Design System. Ok, aqui falando já no processo de desenvolvimento, mas aqui destacando como é que nós montamos o nosso Design Systems. Existe sempre uma ou mais frameworks de UI. No caso da OutSystems, existe uma framework de UI, hoje em dia se chama OutSystems UI. Nós, em cima dessa framework, identificamos, os colegas de UX identificam esses componentes que são necessários criar para disponibilizar para todas as aplicações, que é o que vocês estão a ver aqui como Common Components. Nós criamos esses componentes, ainda sem um aspecto visual. Acima disso, entram o que nós chamamos áreas de comunicação, ou também conhecido como produtos. E esses produtos é que vão customizar os componentes, ou seja, os produtos têm os próprios componentes. Eu, por exemplo, posso ter uma área de comunicação ou um produto em que vou ter os meus próprios componentes, mas estou a usar os componentes comuns a todas as aplicações e ainda estou a usar os componentes da framework. Okay? E como vocês podem ver aqui, temos o caso da aplicação 3 à aplicação 2. A aplicação 2 usa aqui os componentes do B2C e os componentes da base, vamos chamar assim os custom components da base, e os componentes da framework. A aplicação 3 usa os componentes do B2E, neste caso, os common components transversais e os componentes da framework. Isto permite uma escala a longo prazo e uma manutenção maior, okay? E uma reutilização, porque se eu adicionar um custom component para a minha área de comunicação, para o meu produto, automaticamente todas as aplicações o vão poder usar dentro dessa área de comunicação. Se eu quiser usar transversalmente, eu movo esse componente para baixo e garanto que ele fica a funcionar nas duas áreas de comunicação. Queres acrescentar alguma coisa aqui, Mário? Não, isso é só para dizer que esse processo é comum acontecer de um componente X ser desenvolvido para uma aplicação e, de repente, identificar que ele pode, vamos dizer assim, ganhar um nível no Design Systems e descer ali para os componentes comuns a todos. Isso faz parte nós temos que nós enxergamos o Design Systems não somente como um projeto, mas como um processo onde temos ali uma melhoria contínua sempre do nosso produto. E essa prática é uma das que fazem parte desse processo, né? Sim. Era somente isso que eu queria acrescentar. Sim, mais uma vez, aqui a importância do Design Systems para nós é a arquitetura de UI, como é que os componentes estão acessíveis para as equipas, mas principalmente a manutenção desses componentes. Nós não os queremos criar de propósito para as aplicações, nós queremos criá-los para que daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos seja possível usá-los na mesma. Okay? Claro que isto é utópico, não sabemos o que é que vai acontecer daqui a 10 anos, mas a ideia é desenvolver para o futuro e não desenvolver no momento. Okay? Pronto, e para explicar então o que eu estava a falar em relação aos produtos, nós sempre que o nosso processo é muitos, o cliente tem uma necessidade, nós promovemos sempre um Design Systems dentro do cliente e tipicamente organizamos a comunicação do cliente em 3 áreas, B2C, B2E e B2B. Isto vai depender de cliente para cliente, de negócio para negócio. Estas 3 áreas de comunicação é como se fossem produtos. Imaginem no modelo de Design Systems, são produtos, são comunicações diferentes. Como eu expliquei há pouco, temos o Framework Components, temos os Custom Components base, transversais, e depois temos componentes específicos para cada comunicação. Eu estou num B2C, estou a desenvolver software para o meu cliente final. Certamente a forma como eu apresento esse software é completamente diferente como eu apresento software para os meus funcionários, que é um B2E. Enquanto eu estou numa aplicação de produção, no meu trabalho eu quero ver tabelas, dados, mais informação, mais rápido. E eu conheço o utilizador, claro, sei que ele usa um desktop em determinado ambiente. Quando é um B2C eu não sei nada do utilizador, eu preciso de chamar a atenção, é mais UI, é mais impacto, o texto é maior, é mais visual, e isso por si muda toda a comunicação e a forma como implementamos a interface. O que é que muda aqui? Na realidade é só o UI, porque os componentes podem ser exatamente os mesmos. Os botões vão ser os botões, vão ter estilos diferentes. Um input vai ser um input, vai ter estilo diferente. E por aí afora. Há muitos componentes comuns entre um website e uma aplicação. Não é? Mesmo entre uma aplicação mobile e uma aplicação web. E é isso que nós tentamos promover em diferentes comunicações. Ok? Game Changer. Aqui vou deixar o Maurílio
explicar um bocadinho o conceito, mas aqui a prova da adoção é mais importante do que o desenvolvimento do Design Systems. Bom, então, assim, partindo da visão que nós temos sobre o que é Design Systems e como nós fazemos as nossas entregas, né? Basicamente, temos alguns desafios que nós precisamos enfrentar, né? Quando vamos entregar os nossos produtos digitais. O Design Systems para a gente é um produto digital. Inclusive, quando nós vamos desenvolver um Design Systems, ele percorre todo o processo de desenvolvimento de produto digital como um todo. Nós fazemos pesquisa, nós identificamos as pessoas, nós tratamos com os stakeholders. É muito importante que todos participem desde o máximo possível, né? Porque às vezes sim, é um outro desafio que encontramos também, nem todos podem participar do processo desde o zero. Mas assim, buscamos sempre envolver todas as pessoas que estão relativamente diretamente ligadas ao Design Systems, fazer com que elas participem desde o início. E pronto, falar sobre a adoção, né? Quando nós trazemos a ideia para o cliente de que nós vamos implementar, quando nós vamos vender, quando vendemos a ideia do Design Systems, quando vendemos o produto, quando nós queremos trazer essa cultura para ali para dentro, às vezes nós pensamos que as pessoas podem pensar que somente temos que conquistar ou assim convencer ou fazer com que as pessoas que têm poder de decisão elas adotem quais são as vantagens que os design systems trazem, os benefícios que as empresas trazem. Mas assim, existem vários outros pontos que nós devemos levar em consideração. Por exemplo, a equipe de desenvolvimento também. Às vezes é muito difícil você ter uma rotina de trabalho ali, você já trabalhar de uma maneira. Tudo bem que o design systems vem sim para agregar, para trazer produtividade, mas às vezes o grupo ou a equipe de desenvolvimento ela não tem visibilidade sobre isso. Então a gente precisa não somente convencer as pessoas que estão a nível do lado da gestão da empresa, do produto como um todo, mas também nós temos de trazer aquela questão do evangelismo do Design Systems, né? A gente convencer e a gente mostrar quais são os benefícios para todos, para a equipe de developer, para a equipe de gestão, enfim. E as formas que nós podemos... São várias as formas que nós podemos fazer isso, e as formas que podemos... para a equipe de development como um todo, nós podemos, por exemplo, tentar fazer uma abordagem mais suave, mais smooth, digamos assim, fazer gamificação, tentar fazê-los entender que com aquilo eles vão ter maior produtividade, eles vão conseguir entregar um trabalho com maior qualidade. E pronto, isso vai ser reflexo, se nós conseguirmos trazer essa ideia para a equipe, nós vamos conseguir refletir isso para o restante da empresa como um todo. Eu acho que é muito por aí. Não sei se o Davi tem alguma coisa também para acrescentar nesse ponto. Eu posso só resumir, o nosso ponto de vista, a nossa experiência mesmo, não vale a pena oferecermos um design systems ou promovermos um design systems dentro de uma empresa se não vamos garantir que ele é usado, ok? E é muito fácil ele não ser usado. Rotação de colegas de desenvolvimento, rotação de colegas de UI, rotação dos owners, que hoje em dia estamos num mercado muito aberto, ou seja, o ownership facilmente se perde, mas principalmente os colegas verem vantagem. É muito mais fácil eu estar a desenvolver um software e eu fazer à minha maneira e não ter que andar a guiar-me por guidelines, do que estar a guiar-me por guidelines. Então, nós temos que conquistar muito as equipas de desenvolvimento, as equipas de UX normalmente percebem isto, mas principalmente os developers, para que eles consigam usar. A longo prazo eles vão ter muitos benefícios. Os próprios developers, não só o ambiente de desenvolvimento do cliente, mas os próprios developers vão ter muitos benefícios. Alguns conseguem logo, ok, eu quero usar isto porque eu não me quero preocupar com CSS ou JavaScript, ou eu quero implementar o meu software e entregar. E isso é logo uma vantagem. O Design Systems permite fazer isso rapidamente, sem se preocupar com a parte UI. Outros são mais autodidatas e acabam por sair muito da caixa. E o que é que acontece quando eles saem da linha? Vão ficar aplicações que não conseguimos manter a longo prazo. E quando digo manter a longo prazo, nós queremos atualizar esse software, ele usa outras regras visuais, ele usa o chamado CSS inline nas aplicações. Se nós quisermos fazer um bug fixing centralizado para as 200 aplicações, não conseguimos, porque aquela aplicação tem código em cima a fazer override ao nosso. Okay? O importante aqui é as mesmas regras visuais, a mesma arquitetura, consumir os mesmos componentes para que no futuro a fábrica possa evoluir com maior facilidade, seja
upgrades, seja mudança de branding, seja bug fixing, ok? Ou seja, não é só no desenvolvimento, mas é na manutenção futura da fábrica, que nós temos muitas vantagens em usar o design system. Passa por conquistar os developers, conquistar os managers, conquistar os DevOps, em promover a utilização, ok? E isto tem, depois há uma data de segredos para isso, nem que seja pagar um jantar, mas há muitas abordagens. E os developers geralmente têm mais resistência, né, para poder... Já tem aquele workflow de desenvolvimento já dele próprio, e às vezes quando a gente traz uma nova abordagem mesmo, que vai ser para melhorar, existe aquela resistência de dizer, não vou usar isso. Mas depois, com o tempo, sempre acabam vendo vantagem. Isto só para realçar, mais do que pensar, eu vou implementar um design systems, eu tenho que pensar antes, eu vou fazer uma coisa que seja adotável facilmente. O que é que isto significa? Não vamos entregar uma coisa gigante, vamos entregar uma coisa pequena e depois que é mais fácil integrar nas equipas, e depois vamos mantendo e estendendo à medida que há necessidade. Às vezes mesmo em empresas grandes, com 200 aplicações, nós não temos que garantir um design systems para cobrir isto tudo. Basta começar por um ponto, porque se criarmos o bolo todo, mais dificilmente é a adoção. Ok? Agora vamos falar aqui do nosso processo de desenvolvimento. Vamos tentar ser breves. Vamos passar um bocadinho pelos tópicos. Começamos sempre com o assessment ao cliente. O que é que isto significa? Às vezes, antes de uma proposta, antes de um orçamento, antes de uma estimativa, vamos conhecer o cliente. O que é que o cliente faz? Quais são as aplicações que têm? Quais são os stakeholders? Quais são os processos? Quais são as previsões futuras? Eu tenho 30 aplicações, quero ter 40, eu tenho 100, quero 150. Eu quero converter aplicações que tenham uma tecnologia antiga para esta e precisam de um design system para os developers fazerem as coisas consistentes, ou seja, perceber o cliente. E fazemos um assessment ao cliente, pode ser 1 ou 2 semanas. Depois fazemos aqui o kick-off do design systems, explicar o que é garantir a participação dos stakeholders principais, a garantir que vamos ter as pessoas certas, que nos vão dar a informação certa e que também nos vão ajudar a promover no futuro. E claro, a gestão de expectativas com o assessment, porque quando o cliente quer uma coisa, o assessment vai nos dizer, não, você tem isto, precisa disto, ou quer isto, e nós só lhe vamos dar isto, porque uma coisa maior vai estrangular os vossos processos. Fase de UX, okay, research, o design. Na fase de research nós fazemos análises heurísticas, aqueles processos mais relevantes para o UX, para tentar chegar ao que nós queremos entregar. Pronto, há aqui o research, depois há o design, para chegar aos primeiros protótipos. No Style Guide, ou seja, e percebam que aqui não falámos de research e testar protótipos e depois avançar para o UI design, nós estamos a falar de UX, Style Guide Design, não UX e UI Design. O que é que isto significa? Nós defendemos que na fase de UX já têm que vir os componentes que nós precisamos, os protótipos que nós precisamos, e no Style Guide, na fase de UI Design, nós só desenhamos os componentes. Óbvio que acabamos por sempre desenhar algumas páginas tipos, high fidelity, nem que seja para protótipos, mas o foco no UI Design é desenhar os componentes, porque a aplicação vai ser montada em componentes. E para montar os ecrãs nós já temos os protótipos de UX. Não é bem assim, porque temos de testar os componentes, mas o foco é este. Não é uma fase de UI Design em que eu vou desenhar 100 ecrãs de UI. Não, eu posso fazer uns protótipos de 10 ecrãs de UI, mas tenho que garantir os meus 100 componentes. E os componentes são complexos, porque eu preciso dos estados, preciso de todos os behaviors deles, e isso é difícil. Então o nosso foco é desenhar componentes, garantir que o componente está testado em termos visual. Quando eu falo componentes, utilities, visual guidelines, screen templates, ou seja, todos os componentes vão ser entregues no design system, vamos chamar assim. End of. Aqui deixo para o Maurício, que ele aqui domina melhor que eu. Basicamente, essa etapa é a etapa que nós fazemos a transição, né, o que a nossa equipe de design desenvolveu e a forma como nós vamos documentar, a forma como nós vamos passar a mensagem. Nós, na parte de design ali, nós identificamos os pontos que ligam o nosso produto digital, o nosso design systems ao cliente, e agora a gente vai fazer essa passagem para a equipe de desenvolvimento. Basicamente, a gente vai garantir que a equipe de desenvolvimento ela tenha informações suficientes para poder desenvolver os componentes, os padrões, os templates, enfim, tudo que compõe aquele design systems e para a nossa entrega final. Basicamente, essa é a nossa etapa de handoff. Ou seja, é garantir, por exemplo, nós temos starter kits, em que começamos logo com dezenas de componentes que nós sabemos que já vamos usar e que já existe na framework.
Mas imaginemos que há necessidades novas e é necessário criar alguns custom components para responder a algumas necessidades de UX. Esses custom components é necessário desenhar o estado do componente aberto, do componente fechado, do componente numa layer, do componente no responsive, ou seja, todas estas abordagens, qual é o espaçamento que tem, font family, etc. Há muitas ferramentas que já nos ajudam aí, com isso, o Figma é um caso, mas de garantir que o designer tem todos os comportamentos disponíveis para perceber como é que o componente vai funcionar. Qual é que é o problema deste? Se não tiver, o designer ou vai inventar ou vai se esquecer. E depois o designer, desculpem, o developer. E depois o que acontece, e estou a falar de front-end developers, quando for para a aplicação, o componente vai ter problemas. Ou seja, só se vai detectar na aplicação. E, desculpa, David, só um detalhe. Força. Podemos considerar a etapa do handoff uma das etapas mais importantes do nosso desenvolvimento. Claro, todas elas têm a sua importância, mas a parte dessa, onde nós vamos passar ali as informações, extrair as informações do design e passar para a equipe de desenvolvimento é onde comumente existem alguns ruídos de comunicação. Então, a gente documentar bem o handoff e a gente passar essas informações bem definidas e claras, coesas, para a nossa equipe de desenvolvimento, vale a gente ter aí ter uma atençãozinha extra. Uhum. Pronto, desenvolvimento do design system, ou seja, depois do style guide estar implementado, as regras estarem definidas, vamos então desenvolver o design system. Não estou a falar de documentação já, estou a falar do código, puro e duro. Personalizar os componentes, desenvolver os layouts, desenvolver os componentes, criar os screen templates. Nós baseamos muito o nosso trabalho em screen templates, que é instalado na OutSystems e os developers ficam com esses screens high fidelity disponíveis para usar. Implementar a arquitetura de temas, produtos, vamos chamar assim, diferentes. E depois temos então o Design Systems, ou seja, o que nós vemos como Design Systems, que para nós é a documentação do Design System, onde vamos organizar, dependendo do cliente, dependendo se é um cliente que já tem estas noções de UI e de UX, ou se ainda está a adotar, ou seja, podemos ter clientes com 300 developers e nós vamos fazer um Design Systems deste tamanho. Porquê? Porque sabemos que ainda é um cliente que não percebe a experiência, ou não dá muito valor à experiência do utilizador, ainda está a adotar, e nós temos muitas vezes que falar com o marketing, perceber como é que este cliente tem a noção desta questão da necessidade de interface. Depois há clientes mais pequenos que querem um design system gigante, aí que faz sentido, porque dão muito valor à parte do UX, se calhar trabalham em projetos com mais experiência, onde o cliente final é B2C, e organizamos isto do modelo que vocês já conhecem, ou seja, branding e interface. O que é o branding? É tudo o que está ligado à marca do cliente ou às marcas do cliente, em que vamos pedir ajuda aqui ao marketing para nos fornecer essas informações. E depois a interface, desde regras de espaçamentos, tipografia, componentes, screen templates, ou seja, a interface é tudo o que está ligado ao desenvolvimento do software em si. Dependendo depois da tecnologia, varia depois também da tecnologia, podemos estar aqui a desenhar uma experiência que vai funcionar em mais que uma tecnologia, também acontece isso, e documentamos isso, documentamos o nosso design system nesse sentido. E aqui só para quase terminar, que entretanto temos aqui o Ruben a fazer pressão. Definição de KPIs, ou seja, o processo de entrega e manutenção do design system é tão ou mais importante, mais uma vez, que o desenvolvimento do design system. Nós podemos ter um design system deste tamanho, mas a entrega e a manutenção dele e a adoção tem que ser sempre deste. Okay? Tem que ser sempre o nosso foco. Temos aqui definição de métricas em duas medidas. Uma das grandes dificuldades que nós temos é provar e materializar o investimento que o cliente vai fazer no Design Systems, porquê, o que é que vai poupar, o que é que vai ganhar com isso. Okay? Então temos aqui o impacto do Design Systems no desenvolvimento das aplicações. Uma das métricas que nós mais usamos é, ou seja, depois de vocês terem Design System, quanto tempo é que gastaram em qualidade? Quantos issues tiveram? E chegámos a ter casos de 1000 para 10. Chegámos a ter casos de 1000 issues para 10 issues. Tempo de onboarding dos novos colegas. Ok, entrou um novo colega na equipa de desenvolvimento, qual é o tempo de onboarding? Para ele ganhar o contexto do que vocês têm e o que é que vocês podem usar. Custos a adicionar novas funcionalidades. Olha, vocês têm um componente que é um accordion, agora eu quero que o componente seja um accordion, mas possa estar aberto by default. Eu não preciso ir à aplicação fazer isso. Eu vou ao Design Systems, adiciono essa funcionalidade e o developer pode começar a usá-lo. E depois a nível da expertise da equipa, que é onde nós temos mais impacto. Mais nesta área de low-code, que é a área onde nós trabalhamos, ou
seja um colega que percebe muito do negócio, que domina o negócio e domina a plataforma. Se nós pedimos para ele fazer CSS, JavaScript e o que nós chamamos de UI Development, óbvio que vamos encontrar menos colegas com essa expertise. Então nós reduzimos essa necessidade de expertise para o cliente ter melhor, porque consegue manter a sua equipa com menos expertise, que é o objetivo final do low code, é ter colegas que percebam do negócio e não do desenvolvimento. Okay? Que o desenvolvimento seja não a prioridade, vamos chamar assim. E depois temos aqui as métricas do Design System, que eu deixo aqui um bocadinho para o Mário também falar nisso, que já é a avaliação do sucesso em si, como é que o Design System está a funcionar. Basicamente, o número de aplicações que estão a utilizar, porque trabalhamos sempre com fábricas gigantes, com muitas aplicações, geralmente entregamos design systems para esse tipo de cliente. Então a gente pode... Só para dizer, já tivemos clientes com 5 aplicações e clientes com 300 aplicações. E todas a utilizar o mesmo design systems, tipo, ao utilizarem o design, o nosso design systems, ou o produto que entregamos. Então, assim, uma das métricas, né, que nós podemos dizer que para mensurar se o design systems está sendo efetivamente entregando valor, na verdade, é o número de aplicações que estão utilizando, o número de reporte de problemas como tem ali, e também a necessidade de novos componentes. Imagina, se um design systems ele é bem planejado, se ele é bem nós conseguimos ali, inicialmente, desde do início do processo do desenvolvimento do design systems como um todo. Se a gente consegue fazer um bom inventário de componentes, um bom inventário de padrões, a gente consegue identificar o máximo de componentes que nós vamos desenvolver, ok. E depois que a gente desenvolve o design systems e a gente começa a sentir a necessidade de mais componentes, a gente consegue também mensurar aí se o design systems ele pode melhorar mais ou não, se ele foi bem, vamos lá, não vou dizer bem entregue, porque são sempre bem entregues, mas assim, se a gente pode, se tem espaço para a gente poder evoluir, né, o nosso inventário de componentes. É basicamente por aí, mais ou menos isso aí que a gente consegue, que a gente utiliza. Já vamos tocar nesse ponto, temos ali um colega a fazer uma pergunta que toca nesse ponto do manter e atualizar o design system. Está ali um colega para fazer uma pergunta que nos dá abertura para isso. Eu não vi. Já vemos. Okay. Pronto, e definição dos owners, ou seja, quando estamos a desenvolver o design system no cliente, uma das coisas que nós temos atenção é quem é que é a pessoa, quem vai ser o grupo, onde existe uma equipa, Design Ops, uma equipa de UX ou a equipa de Style Guide, também existe isto. Tudo bem, são eles. Mas quando não existe e quando são clientes que ainda estão a adotar esta questão do interface, escalar UI, nós tipicamente tentamos perceber se pode ser um tech lead, se é uma pessoa, um developer com mais interesse, e começamos dentro da equipa a perceber quem é que pode liderar e promover isto a longo prazo, ok? Isto quando nós não temos a possibilidade, o cliente ainda não percebe valor e temos a possibilidade de ficar owners nós próprios do design system, ok? Porque tentamos também promover isso, seja quando são fábricas grandes, eles vão precisar de alguém sempre a desenvolver componentes ou a atualizar ou manter. Pronto. É muito importante identificar os owners, ou o owner, principalmente um owner do design system, ok? Um decisor. Depois a apresentação às equipas é muito importante quando estamos a entregar aqui um design systems, que essa apresentação seja fulcral, ou seja, que eles percebam o que é que estamos a entregar, quais são os benefícios, relembrá-los outra vez depois do kick-off. Organizamos workshops, isto é mais para developers, mas também para designers, ou seja, perceber os benefícios, como usar, como manter tecnicamente, se eu quiser criar um componente novo, como é que eu faço, como é que eu o documento, quais são as melhores práticas de utilização, tudo isto em termos de arquitetura, porque é relativamente complexo, ok? Para uma pessoa que nunca mexeu neste tipo de arquitetura, neste tipo de isolamento UI, é difícil, porque todos os componentes que nós desenvolvemos não têm qualquer regra de negócio. O componente não sabe se vai vender um produto que pode ser fruta ou se vai ser usado numa rede social. O componente não sabe isso. O componente sabe que tem que responder a este tipo de informação e este espaço e tem que fazer isto e isto, ok? Para que estes componentes sejam agnósticos, podem ser usados em todas as aplicações. Então pensar assim ainda é muito difícil para os developers, mas é estes workshops que nós promovemos para eles perceberem porque é que nós fazemos assim, não no contexto de dizer façam assim. Vocês têm que perceber porque é que isto está feito assim, porque é que nós tomamos estas decisões, porque no fundo eles vão ver o nosso código, eles vão usar o nosso código. E têm que ter essa mesma
linha guia. Depois a estratégia de manutenção, estamos a falar aqui, muito importante a promoção do Design Systems, mas também muito importante a manutenção do Design Systems. O que é que isto quer dizer? À medida que vamos recebendo feedback, bug fixing, validar se está a ser usado bem nas aplicações, porque faz o sucesso do Design System, mas também o sucesso de todo o ambiente das aplicações. Quem for owner do Design System estar presente em fases de decisão, de design, conseguir contribuir e dizer que no Design System isto já existe, podem utilizar isto e isto, tem esta abordagem. Identificar as novas necessidades, receber feedback e gerir essas necessidades. E depois agendar os novos desenvolvimentos, filtrando por isto é mesmo necessário, não temos nada que já faça isto, vamos adicionar uma nova feature num componente ou vamos criar um novo. Tudo isto é relevante. E depois aqui o processo de novas entregas, que era um bocadinho que já estava aqui a falar, ou seja, há uma validação. Sempre que há uma necessidade, nós não a vamos fazer porque sim. Porque criar mais um componente significa não só esse esforço de desenvolvimento, mas isso é o menor, é o esforço de manter a longo prazo. É mais uma coisa que eu tenho que comentar, é mais uma coisa que eu tenho que fazer bug fixing, é mais uma coisa que a longo prazo eu tenho que manter. Ok? E é muito importante não cair na ideia de que vamos acrescentando. Vamos reutilizando, e sempre que necessário, realmente necessário, promover novos componentes e novas abordagens, mas que tenham valor. Ok? E o processo passa por validar a necessidade, desenhar, ou às vezes desenhar antes para ter um protótipo para validar a necessidade, desenvolver, documentar e deploy. Depois de estar disponível no Design System, as equipas já podem usar. Ok? E já agora isto pode ser feito de duas maneiras. Estou a desenvolver um software, preciso desse componente, não tenho outra coisa que resolva. Se a equipa de Style Guide, a equipa de Design Systems, estiver disponível para desenvolver no tempo útil, desenvolve, faz o deploy, está disponível para usar. Se não, a estratégia pode ser, eu vou desenvolver com os meus conhecimentos, com as dicas de Style Guide, se calhar com os snippets de código, vão ter um projeto, vou isolar aqui, quando eles tiverem tempo, vão criar do lado deles, eu elimino o meu e passo a utilizar o deles. Okay? É outra das abordagens. E, só para resumir, ferramentas e o XUI. Se calhar vocês já todos conhecem isto, o Miro, o Usability Hub, Figma, temos todas as ferramentas, estas são as mais comuns. Nós temos também o Photoshop e o Sketch. Photoshop para editar imagens, não é para fazer interface. Desenvolvimento. Nós, apesar de trabalharmos para OutSystems e com OutSystems, nós, na realidade, desenvolvemos para a plataforma, não desenvolvemos com a plataforma. O que é que isto significa? O nosso objetivo é entregar pedaços de código, componentes que eles são isolados, os developers não conseguem mexer, para que eles possam reutilizar. Ou seja, nós usamos outras ferramentas para além da OutSystems para acelerar o nosso trabalho. VS Code, toda a gente conhece de certeza, Git, Figma, para inspecionar o UI, Envision também para os protótipos, OutSystems, Node.js para acelerar, Task Runners. Temos inclusive aqui uma ferramentazinha que é nossa, que está no Google, é um add-on para o Google Chrome, uma extensão. E temos outras ferramentas nossas que nós usamos para acelerar o nosso trabalho. Ou seja, nós trabalhamos no nosso código e estamos automaticamente a fazer a ligação com a plataforma. E para a documentação, usamos o Zero High, que é uma ferramenta de Design Systems, um software as a service, para documentar. Recomendo vivamente. OutSystems, quando são projetos mais pequenos, nós entregamos uma documentação desenvolvida em OutSystems e temos também a nossa própria ferramenta de gestão de Design System, que permite a qualquer owner adicionar conteúdo e atualizar conteúdo. Pronto, e só para falar aqui rapidamente, case studies, vou deixar aqui 2 ou 3. Imobiliário, 50 aplicações, comunicação B2A e B2B, ou seja, gestão imobiliária para empresas. Aqui é uma área para o governo, isto aqui é um produto mesmo, ou seja, para já eles têm 30 aplicações, mas isto é para uma cidade, para os Estados Unidos, imaginem a replicação que isto não vai ter. B2C e B2E, lá está, isto foi em OutSystems também, entregámos toda a panóplia de componentes no Design Systems, todos os templates, eles agora estão a desenvolver aplicações para o cidadão e para a gestão interna. Depois aqui a área de energia, isto é um cliente que vem com Design Systems já com algum tempo, desde 2014 tem esta filosofia, 60 aplicações, hoje em dia acho que é bem mais. Comunicação para parceiros, outras empresas e para ferramentas internas, aplicações mobile nativas, número de developers, eu acredito que ronda os 60 a 70, não tenho a certeza. E quase lá. Pronto, tentámos ser breves, partilhámos aqui muita informação, tivemos que resumir muita coisa, que venham agora essas questões, eu já vi ali algumas
no chat que são bem pertinentes. Ok, boa. Ainda estou aqui a recuperar da injeção. Ok, muito obrigado. Acho que foi um apanhado processual incrível. Nem sei por onde é que começar. Mentira, sei bem. Ok, então, começando pelo princípio, podíamos ter muitos princípios, mas esta por acaso é uma coisa que eu tenho alguma curiosidade. Da vossa experiência e dos clientes que já trabalharam, e contextualizando isso se calhar em Portugal, como é que mediam, ou segundo a vossa percepção, em que ponto está os design systems com as marcas? Ou seja, temos tido ou tem existido um crescente de preocupação, é uma coisa que as marcas já em Portugal já utilizam de forma recorrente. Estamos ainda num estágio a tentar promover o que é isto do design system. Como é que vocês caracterizariam este estágio de maturidade dos design systems nas marcas portuguesas e nas marcas e empresas portuguesas? Bem, vou responder de duas formas, na minha perspectiva. Em primeiro lugar, nós, em relação ao crescimento, é de 1000%. Ou seja, se andarmos aqui há 10 anos para trás, é a tecnologia, ou seja, não é propriamente a adoção do cliente, é a necessidade. Todos os clientes já ouviram falar, ou têm uma ideia do que é. Aqui é difícil é provar o valor, ok? Depois temos aqui duas áreas. Se nós falarmos da adoção de design systems, e sentimos isso claramente, numa área mais interna, ou seja, em que eu desenvolvo software para produção, para gestão dos meus projetos, gestão dos meus clientes, em que não seja propriamente uma comunicação para o end user final, para o meu cliente final, é muito adotado, porque é mais fácil manter, porque não é tão exigente em termos de UI, e porque em termos de interface, os developers acabam por conseguir responder quase tudo com os componentes de design system. Quando entramos numa área em que toca um pouco o marketing, a criatividade, o impacto visual, é muito mais difícil para nós conseguirmos chegar lá. Porque acontece, e depende dos clientes, na área de enterprise em que clientes trabalham não para consumidor final é mais fácil, mas quando estamos a chegar a consumidor final é muito difícil manter a consistência, até porque muitas vezes temos aqui a dificuldade em provar a padronização. Nós podemos dizer, ok, veja um exemplo do Airbnb, veja um exemplo do Spotify, veja um exemplo da Uber. Os clientes realmente, eu quero, mas quando é fase de execução é muito difícil convencer o marketing que o próprio utilizador percebe e aprende com o software à medida que vai navegando. Se ele vir um botão verde, quando vir voltar a ver um botão verde, ele sabe para que serve. Isto é muito difícil de provar, principalmente quando estamos a falar com equipas como o marketing, quando estamos a falar de websites, ok? Não tanto de aplicações de produtividade, não tanto de software de gestão, mas principalmente quando é software ligado ao marketing. Ainda não estamos lá. Vai depender muito da equipa, mas não estamos lá. Mas a adoção nós não podemos dizer até hoje que um cliente não quer um design systems. Podemos dizer que um cliente não compreende o investimento, que às vezes é considerável, mas que não quer, nunca encontramos. E isso, só para complementar, desculpa, isso não é uma métrica somente no contexto de Portugal, acho que é no contexto do mundo inteiro, né? Sim. As empresas ainda não têm essa compreensão total do valor que os design systems trazem, mas sim, tem crescido bastante a busca por esses produtos. Um dos desafios que nós temos no Design Systems é que os exemplos que nós vemos na comunidade de Design Systems são coisas ok? Vão ao pormenor de Design Ops, vão ao pormenor de ter várias equipas a trabalhar em produtos diferentes. Isto acontece em termos tecnológicos, mas convencemos o cliente que é preciso várias equipas de design, ou que temos aqui um Design Ops, é muito difícil, ainda é um gap muito grande, porque nós vemos casos como um Spotify, que tem 20 mil developers. Não é? Como é que nós vamos dizer a um cliente que tem 100 developers que ele precisa desse processo? É esta a dificuldade, é que na comunidade os exemplos de design systems são coisas de empresas gigantescas
E os clientes pequenos também precisam, mas nós dizemos que eles precisam de research, UX, UI, UI development, front-end development, ou seja, esta panóplia toda assusta-os um pouco. É muito por isso que o design systems ainda é uma coisa gigante, e na realidade não é, são um processo de criar padrões e definir algumas regras, depois depende do volume das equipas de desenvolvimento e das necessidades do cliente. Então quer dizer, a conclusão é o marketing é o terror de qualquer design system. Não, Sim. estou a brincar. Sim. É muito mas se calhar pegava a partir daí para uma outra questão, e vocês falavam disto algumas vezes, que é, pelo aquilo que percebi da vossa apresentação, vocês têm encontrado algumas resistências aos design systems bastante em developers. Sim. Certo? Sim, sim. Mas o Atomic Design foi criado por um developer. A lógica de, por exemplo, a lógica que o Figma tem hoje de base dos elementos, aquilo é CSS puro e duro. Como é que explicam isso? Como é que explicam que a comunidade que mais contribuiu para a criação dos design systems e as lógicas que utiliza mais contribui para a criação dos design systems seja, segundo a experiência que têm tido, também a comunidade que mais barreiras coloca à implementação? Eu posso responder de uma forma muito direta. Eu não posso dizer que são os developers que colocam a maior barreira. Okay. Nós sentimos, porque nós estamos deste lado e entregamos a parte. Sim, não podemos generalizar. Se eu for avaliar também o conceito, muitas vezes, em como nós não somos a equipa de UI, quando nos entregam UI, aí percebemos, ok, se calhar estamos muito longe ou eles estão muito longe ainda do que nós queremos. E quando nos entregam 10 componentes e nós queríamos 300. Ou entregam um estado de um botão e ele tem 5. Essas coisas assim. Ou seja, o que acontece aqui quando nós falamos de developers é porque os developers, e qualquer um, todos nós sabemos que só vamos ler documentação quando investimos um dia e não conseguimos fazer aí. Lembramos no outro dia, deixa-me lá ler a documentação, olha, faltava aqui um ponto e vírgula. E o design system passa também muito por documentação, por saber que regras usar. E não é propriamente o developer em si, é o perfil do developer que para consultar a documentação tem alguma, não vou dizer limitação, porque eu também sou developer e também tenho essa limitação, mas, ou seja, só o vou fazer em extremos casos. E isso é que promove a não utilização de design system, porque por utilização de design systems também exige, embora nós criemos automatismos, consulta de documentação. Não está propriamente a não valorização, está na consulta de documentação. Quer dizer que está alguma coisa, Mauro, irias dizer? Não. Ainda sobre esse tema, assim, no meu ponto de vista também, a resistência dos developers é porque geralmente os developers já têm aquele workflow bem definido. Então, quando o design systems, existem várias nuances aí. Por exemplo, design systems, primeiro leva design no nome, então as pessoas que não, mas é uma verdade, as pessoas que não conhecem entendem que aquilo é somente para design, mas quando na verdade o design systems ele envolve todas as pessoas que estão ligadas diretamente ao produto. Então assim, as pessoas desconhecem e os developers podem desconhecer. E eu já vi amigos developers dizer, mas para que eu vou aprender alguma coisa de design se não tem nada a ver comigo? Eu sou developer. Então, assim, acho que a gente pode pensar por aí também. E, assim, geralmente a moto de desenvolvimento tem um workflow totalmente definido, um workflow que vai um bocado diferente. E, às vezes, quando a gente traz para dentro da empresa um novo conjunto de diretrizes, uma nova forma de lidar, uma nova forma de manter um produto, existe sim essa resistência. O Ruben comentou que sim, foi um developer que trouxe todo esse conceito lá atrás para o Atomic Design, enfim. O Design Systems ainda, hoje, os developers eles não entendem isso, acho que para resumir, né? Acho que os developers, as pessoas ainda não entendem efetivamente como o Design Systems ele pode agregar dentro da empresa. E eu acho que é por isso que existe essa resistência aí. Só para acrescentar uma coisa para filtrar, isto não significa, nós é que trabalhamos muito na área de local development, ok? Significa que os nossos colegas, muitas vezes não têm que saber questões de UI e de end users, não é parte deles, ou seja, é só bom saber se tiver iniciativa não faz parte do trabalho deles.
E isso é normal que nós, quando vemos uma coisa desalinhada, nós vemos e eles não veem. Para eles está bem. Ou seja, não estamos aqui a apontar o dedo aos developers, estamos a apontar que nós temos de ter uma força maior do nosso lado, porque do outro lado estão low-code developers, pessoas que conhecem o negócio, não estão preocupados com a interface. Okay? E não é a responsabilidade deles. E nós temos que tentar automatizar ao máximo para eles não perderem foco em alinhar componentes, não é? Ok, boa. Se calhar ia pegar aqui numa dica que é, e vocês também falavam nisso na vossa apresentação, que é que estão neste momento, ou seja, ainda utilizam uma percentagem, uma lógica da percentagem do Atomic Design. Mas essa é uma discussão na comunidade há algum tempo, que é até que ponto há vários extremos. O extremo é até que ponto o Atomic Design ainda faz sentido. Depois o outro extremo, ou ali um ponto intermédio, é se calhar o Atomic Design vale a pena um intermédio. Qual foram as aprendizagens que foram ganhando para ainda, ou para não utilizarem o Atomic Design com by the book, com todas aquelas subdivisões que o Brad Frost descreve? Eu vou responder de uma forma muito direta. Se estivermos a falar de Atomic Design, e o nosso Atomic Design é muito... Quando nós defendemos o Atomic Design é porque conseguimos... o átomo passa a ser o elemento HTML. E por isso é que nós defendemos o Atomic Design, porque nós trabalhamos para browsers. Se nós estivermos a trabalhar outra tecnologia, que não é browser render, eu até posso compreender que se questione o Atomic Design. Agora, se nós estamos a falar de uma tecnologia que é browser render, se eu estou a desenhar alguma coisa que alguém vai ter que usar HTML para montar, não tem outra forma, vai ter que usar HTML, nós não conseguimos ver elementos no browser sem ser HTML. Qual é o sentido de eu fazer diferente, ou seja, fazer este percurso todo para fazer um quadrado? Porquê que eu vou fazer um quadrado se não é uma div com background color? Ou seja, porquê que eu vou meter um texto que não é um texto, não é? O que é que isto significa? Significa que, no final, mesmo que eu não use Atomic Design, o developer vai ter que implementar Atomic Design, porque ele vai personalizar os elementos do HTML, ele vai juntá-los para criar componentes, ele vai juntar os componentes para criar páginas. Não há outra forma. Tecnicamente, o developer até pode pensar que não o está a fazer porque não tem essa visão. Mas ele faz isto na prática. Não há outra forma de nós personalizarmos ecrãs e montarmos ecrãs. Então, qual é a razão para não usarmos Atomic Design? Na fase de design, não usarmos Atomic Design? Eu não vejo nenhuma. Agora, respondendo porque é que nós não estamos a chegar aos 100%. Primeiro, porque é muito difícil nós passarmos uma ideia para um colega. Nós estamos a trabalhar nisso, nas ferramentas automáticas, mas passarmos para uma ideia para um colega de UI de todos os elementos HTML que existem. Ele não sabe, não conhece. Logo passamos por este gap. Segundo, é porque um processo de design, para ele usar o Atomic Design completamente alinhados com os átomos, é muito difícil no dia a dia e nós não temos budget para isso. Se nós tivermos budget para isso, nós conseguimos fazer. Ou seja, a segunda razão é o tempo e é a expertise do colega. Diria que isto é um equilíbrio, se calhar nunca vamos chegar a 100%. Nós estamos a trabalhar nisso para chegar aos 100%, mas vai ter que ser um automatismo, não pode ser design by hand, não pode ser o colega a desenhar num quadro em branco, Atomic Design, isso é quase impossível. Okay. Ele deve seguir os processos, deve perceber que as coisas se juntam e vão juntar um ecrã, no final é um ecrã, mas é muito difícil fazer o match como nós defendemos com o HTML. Diria que quase impossível se não for automático. Ok, boa. Se calhar ia pegar aqui também agora, entrar aqui numa parte mais processual, que e a Sara pergunta, ou seja, como é que, vocês falavam também disto na apresentação, tem aqui vários momentos do projeto. A equipa de design arranca primeiro no projeto e depois a equipa de desenvolvimento apanha a dada altura, é ou começa tudo, e se calhar eu punha aqui uma layer ainda mais de confusão, que é como é que gerem isso num sprint agile? Agile. Então, sim. Se é que gerem num sprint agile. Qual é a agile? vantagem do Design Systems? É que ele existe antes de qualquer projeto. O que é que acontece na nossa prática? Nós chegamos com o Design Systems e já existem 100 aplicações e depois um dos trabalhos que nós temos é ir às aplicações e elas serem ligadas com o Design Systems, ou seja, refeitas, vamos chamar assim. Mas o Design Systems não tem ligação aos projetos.
diretamente, ou seja, não entra num sprint de um projeto, mas tem que acontecer antes, tem que existir antes. Digamos que há um momento em que o cliente decide, vou criar uma aplicação complexa nesta fase, vou criar uma aplicação standard, mas antes vamos desenvolver o Design Systems para que esta aplicação seja a primeira a receber e as outras recebem de seguida. Isto acontece na prática, ou seja, nós criamos o Design Systems dentro de um projeto de uma aplicação específica, mas na prática, ou na teoria, isto não devia acontecer. Na teoria, o Design Systems já existe e agora eu vou arrancar com um projeto. Como é que eu arranco o projeto? Tipicamente, se o Design Systems existe, eu já só vou precisar 20% UI, 100% UX. Ou seja, os colegas de UX não se sprint atrás, vão fazendo os protótipos com base no que existe no Design Systems. Caso identifiquem necessidades novas, levantam a bandeira para a equipa de Design System para desenvolver esses componentes e depois entregam os protótipos de UX à equipa de desenvolvimento e não se sprint atrás, vão então identificando e desenhando a experiência da aplicação. Mas isto com base que o Design System já existe. Não pode estar a ser criado um sprint antes da aplicação. Não é viável. Porque nós temos que ter, o Design Systems tem que ter já uma panóplia de componentes e de padrões e de guidelines para que quando os colegas de UX estão a implementar, eles já sabem que nas aplicações internas o menu é no topo, nas aplicações externas o menu é à esquerda. Nas aplicações internas não precisamos de responsive e o background é branco, porque os ecrãs têm muita luminosidade, esse tipo de coisa. Ou seja, o Design Systems existe antes das aplicações. Mas existem necessidades nas aplicações e existe UX Design, nós defendemos UX Design, não tanto UI Design, nem Front-End Development, mas principalmente UX Design para desenhar os protótipos antes, um sprint antes pelo menos, da equipa de desenvolvimento. E nesses sprints às vezes são identificadas necessidades que não estão no Design Systems e que precisam de ser criadas. Esse é quase eu já assisti a esta conversa de várias maneiras, em vários fóruns, que é quase aquela discussão, o que é que nasce primeiro, o ovo ou a galinha? Que é, para vocês nasce primeiro o Design System e depois vamos pensar nos produtos, é isto? Sim. Ok. Atenção, agora, essa questão é importante, nós chamamos produtos a comunicação, de diferentes comunicações, por isso é que eu estava a dizer, se nós estivermos a criar uma aplicação interna, esse produto já está pré-definido no Design System. O produto, para nós, não é uma aplicação. O produto é um conjunto de aplicações. Se eu comunico para utilizadores internos, por exemplo, comerciais, que andam na rua no tablet, ou usam um laptop, mas não têm propriamente uma boa conexão à internet, o brilho do sol não lhes permite ver o ecrã, esse tipo de coisas, eu vou criar um produto para resolver isso, o que nós chamamos de uma comunicação, uma área de comunicação. Para um conjunto de aplicações, nunca para um software específico. O software é das regras do grupo de aplicações, não da aplicação em si. Claro que precisa de ajustes específicos. E como é que fazem o match? Ou seja, se o Design System aparece primeiro que as comunicações ou com os temas, como é que fazem um match de que componentes é que precisam? Ou têm tipo um stack inicial, onde deve haver quase sempre formulários? O UX Design é que vai definir isso. Ou seja, antes das aplicações, porque nós entramos muitas vezes depois das aplicações existirem. Exatamente. Tem aplicações. Esses componentes são identificados nessas aplicações. Eles usam mesmo muito uma filtragem drop-down com pop-up a abrir para identificar o cliente. Vamos criar esse componente. Usam muito tabelas onde o utilizador pode filtrar as colunas de tabelas. Pronto, esse tipo de coisas nós criamos no Design Systems. Mas imaginamos que isto já permite desenvolver aplicações com uma panóplia grande de componentes. Imaginamos que o cliente não tem aplicação nenhuma e quer começar com o Design Systems, que tipicamente isto não existe. Muito raramente. O que é que nós fazemos? Com base na nossa experiência, e nós já temos um leque, nós temos mesmo a biblioteca interna com mais de 100 componentes, nós damos esses componentes ao cliente. Ou seja, pegamos, nós já sabemos que este são muito usados, este resolve muita coisa, vamos já pré-instalá-lo no cliente. Mas claro que é um Design Systems muito mais pequeno. E aí sim, quando estamos a criar o primeiro software, vamos criar muito mais custom components. O primeiro software vai produzir muito mais conteúdo para o Design System. Mas nunca criar a regra sobre uma aplicação, sobre um software. Ok. Então diz-me se isto é um bom resumo. Tem dois caminhos possíveis, que é redesenhar coisas que já existem ou criar uma coisa de origem. Quando redesenham coisas que já existem, tem uma fase de audit. Sim, o acesso, o research. Onde leem o que é que já existe e depois com base nisso criam os componentes e aí, a partir daí começa
E depois começam a desenvolver software com base no design system. Ou então na versão mais folha em branco, partem já do stack de imensa experiência que têm de série de coisas e depois vão incrementando. Sim, aí os primeiros softwares vão alimentar mais o design system e temos de ter atenção a isso. Já sabemos que se o cliente não tem software, o UI design vai ter mais custos na fase de desenvolvimento do software, mas sempre no processo. O colega de UI pode estar a ajudar a desenvolver o software um sprint antes, mas na realidade ele está a trabalhar no design system, porque nós defendemos que sempre que é preciso UI design é porque é alguma coisa que não existe. E se não há alguma coisa que não existe, é criada no design system. É isso que nós defendemos. Mas mais uma vez, tudo o que vai para os ecrãs é montado por developers, local developers. Nós montamos todas as peças, criamos todas as peças que eles usam para montar os ecrãs. Ou seja, nós estamos numa layer completamente diferente do desenvolvimento de software. Nós não entramos nos sprints. Nós, front-end developers, os colegas de UX entram. Mas nós, front-end developers, não entramos. Porque se houver alguma coisa específica para desenvolver numa aplicação, é um componente ou um conjunto de componentes e a equipa de Design System se desenvolve, que somos nós. Ok. Nunca na página diretamente, nunca na aplicação diretamente. Boa. Agora, se calhar focando aqui numa outra coisa que é, hoje em dia, vocês, e deu para perceber bem, vocês têm uma abordagem muito própria da maneira de trabalhar, não só dos design systems, mas a maneira de trabalhar. Imagino que também tenham, imagino, e isso vê-se bem, têm a necessidade de integrar e vários talentos em várias áreas. Duas perguntas numa, que é até que ponto quem entra, seja se calhar mais front-end developers e designers, já trazem alguma bagagem e algum mindset atómico até de pensar o design e o produto de design systems, e como é que vocês fazem, ou seja, o que é que caracteriza o vosso onboarding para capacitar essas pessoas deste mindset e desta metodologia muito própria? É um desafio enorme, porque nós não conseguimos arranjar pessoas no mercado que saibam fazer o que nós fazemos. Aí não estando a desvalorizar o mercado. O que é que acontece? Um dos grandes impactos, falando aqui dos front-end developers, que nós sentimos, e aconteceu também comigo, foi quando nós queremos desenvolver, porque na realidade o que nós fazemos é criar frameworks, ou seja, imaginamos um Bootstrap, um Material UI, são frameworks completamente agnósticas ao negócio, e esses componentes funcionam bem em qualquer sítio. Nós, quando desenvolvemos um software, eu não preciso de saber super expert em CSS, super expert em JavaScript, super expert em HTML, porque na realidade, se eu não conseguir fazer isto, assim vou fazer a SAP. Tenho o controle do HTML, tenho o controle do JavaScript, tenho o controle da página, sei onde é que vai ser usado. O nosso grande desafio é colocar os nossos colegas de desenvolvimento, de front-end development, a criar código que vai ser reutilizado por outros e que nós não sabemos onde é que vai ser usado. Este é o grande desafio, ou seja, eu vou criar um componente que pode ser usado, como eu estava a dizer há pouco, numa rede social, ou vai poder ser usado numa aplicação de gestão de férias. Ou seja, o grande desafio aqui é nós mudarmos o mindset de tu não podes dar a martelada, não podes ir alterar o HTML, ou não podes fazer mais um código de JavaScript, porque isto tem que funcionar em qualquer sítio e se tu fizeres isso vai partir. Este é o grande desafio, implementar componentes. Depois temos outro desafio, que é na área de UX e UI. Em termos de UX, nós não sentimos muita dificuldade, porque os colegas já vêm com alguma bagagem, ou seja, o processo de UX é relativamente igual, desde que eles usem UI Kits. O processo de UI é UI Fidelity. É muito difícil, os colegas que nós contratamos, tipicamente, já trabalharam com Style Guides, mas sabem desenhar interfaces, mas quando nós definimos, olha, High Fidelity significa tudo o que está no ecrã, está no Style Guide. Isto é um grande desafio, por causa de tempo, por causa de experiência, por causa de atenção, principalmente por causa de tempo. Tem um sprint para desenhar aquilo. Como é que o colega vai desenhar o ecrã e vai desenhar os componentes, e depois o cliente pede para editar o ecrã e ele tem que atualizar os componentes. Há um processo para garantir isto, mas eu percebo que no dia-a-dia às vezes é muito difícil de manter. E nós temos ainda essa dificuldade de recrutar colegas que venham com essa mentalidade, principalmente em UI, de Atomic Design. Porque é muito difícil. Eu nem digo Atomic Design, de isolamento de UI, vamos chamar assim. Se eu estou a desenhar uma coisa, esta coisa não vai funcionar só aqui, vai funcionar noutros sítios também. E pensar isso é muito difícil. A utilização. Ok. Boa. E agora, eu passava agora para um ponto, que é um ponto que eu tenho um especial interesse,
que é muito justo dizer que a RAI partilha muito daquilo que faz, seja em vários formatos. O vosso blog tem uma cadência muito, muito interessante, tem muito conteúdo no YouTube, mas, por outro lado, também vemos em Portugal alguma resistência ainda das marcas a partilharem os seus design systems. Não sei se concordam com esta afirmação. A minha pergunta é, se concordarem com a afirmação, é porquê? Que razões é que encontram? Ou seja, se eu quisesse, por exemplo, eu acho que tenho alguma visibilidade daquilo que acontece em design systems em Portugal, mas se eu quisesse dizer um design system de uma marca portuguesa que seja público, eu não sei se conseguiria, mas eles existem. Ou seja, que barreiras ou que desafios é que vocês têm encontrado nisso, e porque é que acham que isso ainda existe? Olhando também e este ponto também é importante, que é, quanto mais partilha existe, melhor a comunidade se torna. E falávamos agora da dificuldade muitas vezes de encontrar pessoas para temas tão específicos. Eu tenho uma opinião muito própria, mais pelo que nós fazemos e para quem fazemos. Ou seja, nós trabalhamos para clientes tipicamente grandes, ou seja, clientes com própria equipa de desenvolvimento interna, com o número de developers, com muitas aplicações. Mas são clientes também que trabalham para si próprios. Isto para responder, ou seja, vocês não conseguem aceder a quase nenhum case, se eu só me estou a lembrar de um, publicamente. Porque é que o Design System vai ser público? Já agora? Eu não vou poder dizer, porque não é português. Não é português. Ok. Mas se vocês procurarem bem, provavelmente vai estar aí alguns no nosso LinkedIn, alguém já deve ter partilhado. Mas porquê que ele vai ser público? Ele vai ser público quer dizer que há entidades externas a usar. Certo. Ou seja, eu só vou ter que publicar porque tenho outras entidades externas a usar. Temos muitos clientes que têm diversas equipas de desenvolvimento espalhadas pelo mundo e publicam na rede interna deles. Ou seja, é público para a rede interna deles ou muito com acesso privado. Mas para eu ter um design público, significa que eu vou ter outras entidades que eu não controlo que vão usar o meu design system. Essa é a primeira razão. Ou seja, já temos aqui um leque muito reduzido. Quem é que vai criar software para mim, que não sou eu? Não é? Essa é a primeira razão. A segunda razão é porque também não existem muitos. Ou seja, ainda se fala muito do design system, se fala muito do conceito, mas eles existirem ainda é muito difícil. Ainda tem que ser marcas com muito conceito, que veem muito valor, que têm um desenvolvimento interno grande para terem um design system. Porque ter um design system significa ter uma equipa de UX e UI dedicada, muitas vezes. Aquilo que a gente já tinha falado no começo também, né? Não existe uma maturidade ainda no desenvolvimento de design system, por mais que seja um movimento que vem crescendo muito, as pessoas vêm falando muito sobre design systems, mas às vezes não existe o total, a compreensão mesmo do que é, ou então ainda tem produtos que ainda não estão maduros assim para... Por exemplo, eu posso citar, eu acho que essa mesma dúvida que o Ruben citou agora, eu tive também uns dias, eu tive a refletir sobre esse tema e realmente também encontrei a mesma dificuldade. Não tem como a gente encontrar um produto assim que a gente possa dar destaque em relação a... Só podem ser produtos... Eu coloco aqui a perspectiva do lado das empresas, ou seja, de empresas prestadoras de serviços, que é, existem em Portugal, e feito por equipas portuguesas, e a RAI é exemplo disso, design systems incríveis, que ombreavam provavelmente com alguns dos maiores design systems do mundo. Eu conheço isto, portanto, mas as empresas que os fazem em Portugal nem os podem dizer que os fizeram. São prestadores de serviços. Exato. Mas isso, de alguma forma, não está a prejudicar as empresas portuguesas no mercado internacional na procura de outras oportunidades de negócio? Eu não sei se isto é só em Portugal. Okay? Não sim, estou a falar neste contexto, que é o contexto. Mas sem dúvida, nós para mostrarmos, nós quando fazemos uma apresentação a um cliente, explicarmos, primeiro temos que esconder muitas vezes o logo e o cliente percebe logo quem é.
É dizer, nós não sabemos quem é o cliente, eu já sei, mas nós não sabemos que você sabe. Primeiro é esta abordagem. Depois, muitas vezes, o que acontece é nós somos contratados por entidades, vamos chamar as Big Five, que vendem software para outros, não só software, vendem um negócio para outros clientes e nós somos contratados para fazer o design systems para OutSystems, ou seja, somos um third party ali, não somos propriamente não somos ali não contactamos diretamente com o cliente. Então isso ainda nos limita muito mais. Aí nem podemos falar que participamos num projeto para aquele cliente. Okay? Esta é a grande dificuldade, porque nós prestamos serviços. Na realidade, nós não fazemos parte do cliente. No nosso caso. Okay? Agora, não sei como é que é nas infraestruturas onde o cliente tem a equipa de UX e conseguem manter e desenvolver o design system. Porquê que não o partilham? Porque para partilhar, estavam a partilhar informação interna. Essa é a nossa perspectiva. Okay. Não, os clientes não têm vantagem em partilhar informação interna, só têm desenvolvimento interno. É uma coisa que me dá muito que fazer, esta coisa da partilha, porque é uma pescadinha de rabo na boca, que é, temos equipas, designers e developers a criar extraordinários design systems, mas que se vão inspirar em outros. Sempre. Se essa inspiração não existisse, essas pessoas não fariam um trabalho tão bom. Mas depois o ciclo morre ali, porque acabando por não partilhar o trabalho que fazes, primeiro não ajudas outros e depois também não ganhas, não te posicionas em oportunidades de negócio diferentes. E então, mas também compreendo perfeitamente que as empresas queiram manter algum controlo nas suas ferramentas de negócio. Mas falávamos disto das empresas e há uns tempos existe a equipa, o ateliê do Dan Moll, via no site deles uma coisa que eu acho que nunca veria em Portugal, que era, eles lá no site deles têm uma página de contrato, de promoção, de contratação da equipa, e eles dizem a dada altura, olha, a maneira que nós trabalhamos é esta, se não quiseres, mas se quiseres um design system, podes procurar alguma destas empresas e sugerem outras empresas. Isto é extraordinário. É um nível, sim. Não na nossa área, mas nós não trabalhamos na área do open source. Nós recebemos, eu não vou dizer dezenas, mas diariamente pedidos de proposta e encaminhados para os nossos parceiros, porque são áreas que nós não trabalhamos e trabalhamos numa área muito específica e preferimos partilhar com os nossos parceiros. Temos alguns identificados do que propriamente nós estamos a envolver. E isto para mim é fantástico, porque nestes casos, porque é uma confiança absoluta daquilo que tu fazes. Que é tipo, nós acreditamos muito que acrescentamos valor aqui e não temos problema nenhum em dizer, olha, se não quiseres ou se precisares de outro tipo de serviço, tens aqui parceiros com quem possas trabalhar. Filtra logo a caixa de correio. E acho que isto é uma maturidade e é um ponto muito interessante. Sim. Ok, boa. Se calhar terminava só com aquela pergunta da praxe. O que é que dizem os vossos olhos? Não, estou brincando. Eu vi aqui duas perguntas que era importante, se calhar... Não, uma já respondemos. Essa segunda, quando o Rubem falou, vou adicionar aqui uma camada de... não esqueci a palavra. Eu pensei que seria essa, porque realmente quando... Mas também dizia o seguinte, que é, e estas conversas também têm esse mérito, que é dar, e pelo menos isso nós podemos fazer, que é dar caras às equipas. Quase certeza que muitas das pessoas que estão connosco já tinham ouvido falar da RAI, se calhar não conheciam o David ou o Maurílio, e eu desafio sempre... Continuem estas conversas, metam conversa com estas pessoas, se tiverem alguma dúvida, se quem sabe, aposto que a RAI está a contratar pessoas de certeza absoluta, tem aqui duas pessoas com quem podem falar, quem sabe se não há oportunidades que interessam a quem está a ver, portanto, continuem esta conversa e estas conversas também servem para dar caras às equipas, e eu acho que isso também é muito importante. Mas terminava só com uma pergunta que é quase uma pergunta da praxe, que é alguém que nos esteja a ver, que tenha muita vontade de arrancar e de começar este caminho dos design systems na sua equipa, mas que esteja meio perdido, para onde é que se começa uma coisa destas? Na vossa...
na vossa Vou-me opinião? vou lembrar do primeiro dia, o primeiro momento que eu disse, não, vamos montar um design system, porque nós já fazíamos design system, mas só em termos de arquitetura, ou seja, não íamos à parte visual e documentação. Eram uns mini style guides, vamos chamar assim. E eu lembro que foi muito difícil, porque todos os exemplos que nós víamos eram diferentes e eu não percebia, e depois havia os fundamentos, e eu, mas porquê que nós precisamos disto? Porque eu vinha a dizer, porquê? Porquê que nós estamos a colocar esta teoria para quem vai consultar? Ou seja, é porque era muito feito por designers, e os designers preocupavam-se muito em explicar a sua filosofia, porque é que é vermelho, porque não é verde, e isso é importante, mas não deve estar numa primeira camada. Hoje em dia, para começar, há muita coisa já. Há muita, ou seja, o termo Design Systems está evangelizado. Inclusive, temos aqui, eu partilhei uma das ferramentas, é o Zero High, ou seja, uma empresa que só faz documentação de Design Systems. Tem software as a service para vocês documentarem Design Systems. Não faz mais nada, é só isso. E tem aceleradores e integrações para o Design Systems. Isto é a melhor maneira de começar, ou seja, começar com algo que já está pré-formatado. É a primeira fase. Não comecem a idealizar que conteúdos vão ter, comecem com um template. Depois ajusta-se, porque a panóplia pode ser tão grande, tão gigante, e nós já caímos nesse erro várias vezes de querer fazer tudo, que depois não conseguimos ter tudo, nem tempo para fazer tudo, nem tempo para manter. Um templatezinho, ok, tenho aqui uma área para os meus logos, tenho aqui a área para definir a tipografia do branding, tenho aqui a área para meter os meus componentes, tenho aqui a área para snippets de código. Isto é o meu primeiro design system. Não vale a pena fazer uma coisa muito complexa, porque, até em termos de design, porque não vão conseguir no momento ter tempo para o fazer. Porque alguém vai sempre perguntar, porquê que eu estou a fazer isto? Porquê que eu estou a pagar para fazer isto? E nós vamos dizer, porque é importante. E como não temos experiência, que passa muito pela venda, não vamos conseguir justificar no momento, porque vou poupar 2 dias de trabalho, mas prova-me como é que vais poupar 2 dias de trabalho a definir aí as regras das cores. Comecem por pouco, porque o pouco já vai trazer resultados. E depois vão ganhando a confiança para ir fazendo crescendo, porque o Design Systems e o Maurício defende muito isso. Não é uma coisa one shot, toma lá, está feito. Não, é uma coisa para ir mantendo. Quanto mais pequeno mais fizermos, mais rápido entregamos, mais tempo temos para ir acrescentando coisas à medida que vamos experienciando a necessidade das equipas. Ok. Maurílio, queres acrescentar alguma coisa? Não, era... a única coisa que eu ia comentar, o comentário ia fazer, teve uma pergunta ali, acho que essa que o David ia falar, que era da Tainá Oliveira, quando o David falou sobre Atomic Design, e ela perguntou também sobre os tokens, né? Colors, tipografias, paintings, são considerados átomos também. E isso também na comunidade, só para responder a Tainá aqui também, na comunidade existe também esse debate, né, sobre esse tema, se a gente... Mas pronto, no nosso caso não, a gente não considera como... Aí a gente não considera como... Temos as variáveis, sim, já definidas, a gente trabalha inclusive com framework que já tem basicamente essas definições, mas não vemos como átomos nesse sentido, pelo menos esses parâmetros. Mas é isso. Ok. Boa. Muito obrigado a todos que estiveram connosco. Muito obrigado ao David e ao Maurílio. Foi incrível. Obrigado. Só para relembrar, a gravação da nossa conversa vai ser publicada no YouTube, depois e comunicada nos canais do clube. Portanto, podem sempre rever tudo aquilo que nós aqui partilhamos. Agradecer, claro, à equipa da RAI, agradecer também à direção do CCP, que nos acolhe nesta casa digital, agradecer, claro, como sempre, à equipa do CCP, que me ajuda a pôr isto de pé, à Susana, à Sara e à Ana. Dizer que a próxima conversa dos Design Systems tratados por tu vai ser em junho, vai ser a 22 de junho com a equipa da Farfetch. Vamos olhar aqui numa outra lógica, numa outra ótica, os Design Systems. Deixava duas... Os colegas da AI aprenderam connosco. Okay. Não sei, não vou entrar nessas conversas, mas deixava uma partilha e um desafio. O desafio, quem conhece projetos de Design Systems que queira trazer para este espaço, por favor,
falem comigo, o LinkedIn é o extraordinário sítio para começar a conversa, pegando naquela última deixa que o David dizia, partilhava também um texto do blog que vou mantendo, o DXD, onde dizia quanto custa a uma empresa não ter um design system. E o caricato do texto, e é altamente questionável, é que toca ali naquelas coisas muitas das coisas que o David dizia que parecem-nos caricatos, do género, onde é que está o logo certo para utilizar, e perdemos algum tempo nisso. Façam as contas, quanto tempo perdem à procura dessas coisas, e vão ver, começa a fazer sentido ter um design system. O logo da empresa posso concluir, está sempre no Google. 99% das pessoas vão buscar no Google. Exato. Resta saber se é a versão certa. Exatamente. Ou vetorial, é incrível. Temos todos os mesmos problemas. Muito, muito obrigado. Obrigado, Ruben. Até à próxima. Obrigado a todos. Vamos falando, e foi um gosto e foi um prazer. Obrigado. Bom resto de dia para Obrigado a vocês. todos. Obrigado. Tchau.